Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale do Estratégia Concursos e vamos agora nesse vídeo estudar a respeito dos direitos políticos. Em primeiro lugar, qual seria o conceito de direitos políticos? Vem na tela comigo, olha só. Definição. Direitos políticos, eles são direitos que estão relacionados à participação do povo, na vida política nacional. Observe, então, vida política nacional. Observe que os direitos políticos, eles estão diretamente relacionados ao exercício da soberania popular. Os direitos políticos, eles permitem o exercício da cidadania e, portanto, eles são a base de um regime democrático. São os direitos políticos que garantem a participação do povo na condução da vida política nacional. Eu pergunto a vocês, direitos políticos, eles fazem parte de qual geração ou dimensão de direitos fundamentais? Acertou quem disse a primeira geração, né? A primeira geração de direitos fundamentais engloba os direitos civis e os direitos políticos, tá? Então, quando a pessoa vota, ela está exercendo um direito político. Quando ela se candidata a ocupar algum mandato eletivo, ela também está exercendo a sua participação na vida política nacional e, portanto, está exercendo um direito político. Eu já disse aqui que os direitos políticos, eles são a base de um regime democrático. E aí, nesse sentido, nós temos que falar sobre os tipos de regimes democráticos. Nós podemos dizer que existem 3 tipos de democracias, tá? Temos a democracia direta, onde o poder político é exercido diretamente pelo povo. Temos a democracia representativa ou indireta. Travou minha caneta aqui, mas vai voltar. Democracia representativa ou indireta. Aqui o povo elege os seus representantes para que esses exerçam o poder político. E temos aquela que se adota no Brasil, que é a democracia semidireta. A democracia semidireta é a que é adotada no Brasil. Ela é um misto das duas anteriores, tá? Então essa daqui é adotada no Brasil. Como assim? O que significa, afinal de contas, democracia semidireta? Na democracia semidireta, o poder político é exercido pelos representantes eleitos pelo povo, mas também o poder político é exercido diretamente pelo povo. Se você olhar o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, isso vai ficar mais claro para você. Porque lá está previsto assim, ó, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, o poder político na democracia semidireta, ele é exercido por meio dos representantes do povo, mas também é exercido pelo povo diretamente. E aí eu pergunto para vocês, quais são as formas de exercício do poder político diretamente pelo povo que estão previstas na Constituição? Estão previstas, ó, as seguintes maneiras de participação direta: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis, né? Essas são formas de participação do povo diretamente na vida política da sociedade. Mas será que existem outras maneiras de participação? Sim, existem. Por exemplo, a ação popular, que é proposta por um cidadão. Também a figura do orçamento participativo. Também a criação de conselhos populares. Tudo isso representa a participação direta do povo na vida política nacional, tá? Meus amigos, e agora eu quero dividir os direitos políticos em 2 grandes grupos. Vem aqui comigo, olha só. Os direitos políticos, eles se subdividem em direitos políticos positivos, de um lado,
E do outro lado, eu tenho os direitos políticos negativos. Qual a distinção entre eles, o que cada um significa? Veja, os direitos políticos positivos, eles estão relacionados a uma participação ativa do indivíduo na vida política do Estado. Eles estão relacionados ao exercício do sufrágio. Relacionados ao exercício do sufrágio. Daqui a pouco eu vou falar melhor o que é o sufrágio, mas sufrágio, ele é o direito de votar e o direito de ser votado também, tá? Direitos políticos negativos, por sua vez, são aqueles que limitam o exercício da cidadania. Então aqui, como direitos políticos negativos, nós vamos ter dois tipos. Nós vamos ter, primeiro, as inelegibilidades, todas as hipóteses de inelegibilidade, tá? Inelegibilidades, e as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. Tá? Então esses são os direitos políticos negativos. Eles limitam o exercício da cidadania e eles se dividem em dois tipos: as inelegibilidades e as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. Tudo bem, pessoal? Vamos agora então, nosso estudo vai se concentrar nos direitos políticos positivos, depois a gente estuda também os direitos políticos negativos, as inelegibilidades, hipóteses de perda e suspensão, tá? Vamos lá? Nesse sentido, eu tenho que começar a falar com vocês sobre o sufrágio. Afinal de contas, os direitos políticos positivos estão relacionados à participação ativa do indivíduo na vida da sociedade e, portanto, estão relacionados ao exercício do sufrágio. Sufrágio, ele é nada mais, nada menos do que a soma da capacidade eleitoral ativa, que eu poderia chamar também de cidadania ativa, com a capacidade eleitoral passiva, que eu poderia chamar de cidadania passiva. Tá? Capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. Direito de votar. E capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado. Normalmente, quando as pessoas falam sobre o sufrágio, note-se que elas estão se referindo, né? Bastante comum que você veja isso. Quando uma pessoa fala em sufrágio, ela está se referindo apenas ao direito de votar. Mas o sufrágio é algo mais amplo que isso. O sufrágio ele abrange tanto o direito de votar quanto o direito de ser votado. Veja, ele abarca as duas dimensões, essas duas dimensões da cidadania. Cidadão, afinal de contas, é aquele que está no pleno gozo dos direitos políticos. É aquele que pode votar e que pode também ser votado. Tá? No Brasil, o sufrágio, veja só, sufrágio é universal. Tá aqui, ó, no artigo 14, tá previsto. O sufrágio é universal. O que significa isso? Significa que os critérios para que uma pessoa possa votar e os critérios para que uma pessoa possa se candidatar, possa ser eleita, são critérios não discriminatórios. É diferente, por exemplo, do tal do não sei se você já ouviu falar, eu me lembro de ter estudado isso na escola, lá na época, eu estudava história e via, o sufrágio era, no Brasil durante um tempo, ele foi um sufrágio censitário. O que era isso? Sufrágio censitário. Era um sufrágio restrito, onde só poderiam votar e só poderiam ser eleitas pessoas que tivessem determinada renda. Hoje isso não se aplica mais, tá? Hoje no Brasil o que nós temos é que o sufrágio é universal. Qualquer pessoa que cumpra os requisitos previstos numa lei, requisitos estes não discriminatórios, né? Requisitos previstos em lei e previstos na Constituição. Qualquer pessoa que cumpra esses requisitos, ela pode votar e pode ser votada. Lembrando, esses requisitos que viabilizam o sufrágio universal são requisitos não discriminatórios, tá?
Vamos falar um pouquinho agora sobre o voto. Quais são, afinal, as características do voto no Brasil, né? Quais são as características do voto? Olha, o voto tem várias características. Algumas aparecem aqui no artigo 14, mas outras vão aparecer lá no artigo 60, parágrafo 4º. Veja só, o voto no Brasil, ele é direto, ele é secreto, é universal, é periódico, é também obrigatório e tem valor igual para todos. É obrigatório e tem valor igual para todos. Então veja, ele é um voto direto. Por que é um voto direto? Porque você vota diretamente no candidato que você escolheu para te representar. Você não vota em alguém que depois vai eleger o presidente. Não, você vota diretamente no presidente. Então o voto é direto, né? O voto é secreto, porque você não vai, só você que vai saber quem você está votando. Você não tem que falar para ninguém, ali a cabine de votação é secreta, o que acontece ali é secreto. Ele é universal, qualquer pessoa que cumpra os requisitos pode votar, né? Ele é periódico, de tempos em tempos nós vamos tendo eleições, o que é próprio, né, do sistema em que nós vivemos de uma república, né? A forma de governo adotada pelo Brasil, a república, impõe o mandato temporário dos representantes. Ele é obrigatório, porque todas as pessoas, né, existem voto facultativo, existem também aqueles inalistáveis, mas em geral o voto é obrigatório. As pessoas que estão entre 18 e 70 anos, elas vão ter que votar. E o voto é igual, porque cada pessoa vale um voto, né? É um princípio que vem lá dos Estados Unidos já se falava, né? One man, one vote. Então, para cada pessoa, um voto. Agora eu te pergunto, dentre essas características do voto aqui, qual delas não é cláusula pétrea? Sabe qual não é cláusula pétrea? O voto obrigatório aqui, ó. O voto obrigatório, ele não é cláusula pétrea. Todas as outras são. Todas as outras características. Se você olhar lá no artigo 60, parágrafo 4º, aparece que o voto é direto, secreto, universal e periódico, que essas aqui são cláusulas pétreas. E o voto igual, ele não aparece explicitamente no artigo 60, parágrafo 4º, que trata das cláusulas pétreas, mas ele podemos considerá-lo como sendo uma cláusula pétrea implícita, tá? De todo modo, o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Isso significa o seguinte, meus amigos, significa que é possível que seja aprovada uma proposta de emenda constitucional que institua o voto facultativo no Brasil. Olha só que interessante. Então, é possível que uma emenda constitucional institua o voto facultativo no Brasil? Sim, é possível. Por quê? Porque o voto obrigatório não é uma cláusula pétrea. Tudo bem? Joia. Então, vamos ler agora juntos o artigo 14 da Constituição, que diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, que vocês já sabem o que significa. Todo mundo já sabe que sufrágio universal é aquele sufrágio que é determinado com base em critérios não discriminatórios. E pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante. E aqui estão o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, que são maneiras do povo exercer o poder político diretamente. Esses aqui podemos dizer que são instrumentos de uma democracia semidireta. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Ainda poderíamos apontar outros, como, por exemplo, a ação popular, como, por exemplo, o orçamento participativo.
Vamos em frente. Agora, vamos falar sobre a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar. E a Constituição, ela fala, olha, que o voto é obrigatório para aqueles que têm mais de 18 anos. E é facultativo para quem? Para os analfabetos, para os maiores de 70, para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então aqui eu quero trazer algumas reflexões para você, tá? Voto obrigatório para os maiores de 18 anos. Tudo bem. Voto facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para quem tem entre 16 e 18. Vamos pegar o caso do analfabeto. O analfabeto pode votar? Pode votar. Ele tem capacidade eleitoral ativa. Mas o analfabeto, será que ele pode ser votado? Ele pode votar. O voto para ele é facultativo. Mas ele pode ser votado? Não pode. Porque a Constituição diz que o analfabeto é inelegível. Então observe, o analfabeto ele tem capacidade eleitoral ativa, mas não tem capacidade eleitoral passiva. Isso é muito relevante porque eu já vi aparecer em provas questões dizendo assim, olha, todo mundo que tem capacidade eleitoral ativa terá necessariamente capacidade eleitoral passiva. Não. O analfabeto é exemplo claro disso. O analfabeto tem capacidade eleitoral ativa, mas não tem capacidade eleitoral passiva. Ele pode votar, mas não pode ser votado. O mesmo se aplica para aqueles que têm entre 16 e 18 anos. Quem tem entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo. Pode votar. Mas não pode ser votado, porque não cumpre, nós vamos ver mais à frente, o requisito de idade mínima para nenhum cargo político. A idade mínima para o cargo político de menor relevância na República é 18 anos, que é o cargo de vereador, tem idade mínima de 18 anos. Então, observe, quem tem entre 16 e 18 anos pode votar, tem capacidade eleitoral ativa, mas não tem capacidade eleitoral passiva, não pode ser votado. Então, fique esperto com isso, tá? Nem todos que têm capacidade eleitoral ativa terão também capacidade eleitoral passiva, tá bom? Vejam agora o parágrafo 2º, que fala dos inalistáveis. Ou seja, aqueles que não podem se alistar. Aqueles que não podem, se não podem se alistar, não podem votar. Quem são os inalistáveis? Os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos. Ricardo, que negócio é esse de conscrito? Conscrito é o soldado recruta. Conscrito é o soldado recruta. É aquele soldado que está prestando serviço militar obrigatório. É no primeiro ano do soldado. Tá? Então, os estrangeiros e os conscritos, eles são inalistáveis. Ora, se eles não podem se alistar, se eles não podem fazer o seu alistamento eleitoral, a consequência disso é que eles também não poderão votar, né? O estrangeiro, ele não pode votar, assim como o conscrito também. Depois nós vamos ver mais à frente que a Constituição diz que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, os estrangeiros e os conscritos, eles não podem votar e também não podem ser votados, né? Vamos lá, vamos seguir em frente. Agora vamos falar sobre a capacidade eleitoral passiva, que eu lembro a vocês, o direito de ser votado, de ser eleito, tá? É a dimensão passiva da cidadania. Vejam, são condições de elegibilidade, então são os requisitos para que alguém possa se candidatar. Primeiro deles, a nacionalidade brasileira. Já vimos, ó.
estrangeiro pode se candidatar? Não pode. Então tem que ter nacionalidade brasileira. E aí eu aproveito para relacionar com algo que nós vimos na aula passada, que é o seguinte: um estrangeiro pode se candidatar para mandato político? Não. Mas um brasileiro naturalizado pode? Pode. Um brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Pode. Pode ser senador? Pode. Pode ser governador, prefeito, deputado estadual? Pode. Um brasileiro naturalizado pode ocupar todos esses mandatos políticos. Agora, existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato, que nós estudamos já. Os cargos privativos de brasileiro nato vão ser presidente da República, vice-presidente da República, aí o presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, os ministros do STF, membros da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Esses aí são cargos privativos de brasileiro nato. Dentre eles, nós vamos ter como cargos políticos o cargo de presidente e vice. Presidente da Câmara, presidente do Senado também. Agora, para ser deputado federal ou senador, basta ser brasileiro naturalizado. Para ser presidente da Câmara, presidente do Senado, aí sim tem que ser brasileiro nato, né? Vamos lá, o que mais? Estar no pleno exercício dos direitos políticos. Ou seja, para você poder se candidatar, você não pode ter não pode pairar sobre você nenhuma hipótese de inelegibilidade. Você não pode ter seus direitos políticos suspensos, tá? Por exemplo, uma pessoa que teve a condenação criminal transitada em julgado, essa pessoa vai ter uma suspensão dos direitos políticos. E aí, por ter a suspensão dos direitos políticos, ela não pode se candidatar. Ela não preenche essa condição de elegibilidade aqui. Outro requisito, alistamento eleitoral. Ora, se os estrangeiros e os conscritos não podem se alistar, são inalistáveis, a consequência disso é que eles também não podem ser eleitos. Domicílio eleitoral na circunscrição. Cuidado aqui para não confundir. Não confundam domicílio eleitoral, que é uma coisa, com domicílio civil. São coisas diferentes. O que é o domicílio civil? Domicílio civil é onde a pessoa mora. Por exemplo, eu moro aqui em Brasília, no Distrito Federal. O Distrito Federal é o meu domicílio civil. Mas nada impede que meu domicílio eleitoral seja lá na minha cidade do interior de Minas Gerais, São João del Rei. Nada impede. Eu posso ter o domicílio civil aqui no Distrito Federal, mas ter o domicílio eleitoral lá em São João del Rei, tá? Minas Gerais. Para que eu possa, observe só, para que eu possa me candidatar a prefeito de São João del Rei, Minas Gerais, eu preciso ter domicílio eleitoral lá em São João del Rei. Para que eu possa me candidatar a governador de São Paulo, eu preciso ter domicílio eleitoral em algum lugar dentro do estado de São Paulo. Para que eu possa me candidatar a senador pelo Acre, eu tenho que ter domicílio eleitoral lá no Acre. Entendido isso? É importante, então, uma condição de elegibilidade é o domicílio eleitoral na circunscrição. Outro requisito é a filiação partidária. Sobre isso eu quero comentar o seguinte: no Brasil não existem candidaturas avulsas. O que é uma candidatura avulsa? Seria um candidato independente, que não está vinculado a partido político nenhum. Aqui no Brasil não existem candidaturas avulsas. É diferente do que acontece, por exemplo, em outros países do mundo, né? Se você acompanhou mais perto as eleições norte-americanas, você deve ter visto. Do Partido Republicano nós tínhamos o Donald Trump, do Partido Democrata nós tínhamos a Hillary Clinton, mas existiam outros candidatos que o pessoal nem conhecia muito, né? Esses outros candidatos eram candidatos independentes, que não estavam vinculados a partidos políticos, tá? No Brasil, isso não é admitido. No Brasil, para você ser candidato,
você necessariamente precisa estar vinculado a um partido político, é necessária a filiação partidária. E tanto isso é verdade que aqui eu trago um entendimento para vocês relevante. E também está na jurisprudência do STF. Diz respeito à desfiliação partidária no curso do mandato. Imagina, um deputado está lá ocupando, ele está vinculado ao PT, e aí de repente ele decide no curso do mandato se desvincular do PT e se filiar ao PSDB, por exemplo, né? Olha só, isso é desfiliação partidária, ou então também existe a figura da infidelidade partidária. E aqui é relevante que vocês saibam que a desfiliação partidária e também a infidelidade partidária, elas vão gerar o quê? Elas vão gerar a perda do mandato eletivo. Perda do mandato eletivo. Ricardo, tem exceção a isso? Tem exceção, né? A desfiliação partidária, a infidelidade partidária, como regra, gera a perda do mandato eletivo. Por quê? Porque o mandato eletivo ele está atrelado ao partido político. Agora, isso não se aplica quando a desfiliação partidária, a infidelidade partidária, se deu em virtude de justa causa. O que seria uma justa causa? Exemplo, quando há uma mudança da orientação ideológica do partido. Se houve uma mudança na orientação ideológica do partido, isso é justa causa para permitir a desfiliação partidária ou a infidelidade partidária, tá? Segundo o STF, essa regra geral que eu trouxe para vocês aqui, ela não se aplica, essa regra geral, ela não se aplica aos eleitos pelo sistema majoritário. Se aplica àqueles que são eleitos pelo sistema proporcional. Mais à frente do curso, nós falamos sobre exatamente, eu explico com calmas e detalhes, o que é o sistema majoritário e o que é o sistema proporcional. Mas o que é o sistema majoritário? Em linhas gerais, sistema majoritário é para a eleição do presidente, do governador, do prefeito, para a eleição dos senadores, né, onde você vai ver a maioria dos votos ali, né? Maioria dos votos. Agora, quando você fala em sistema proporcional, aí é diferente. É para a eleição dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos vereadores. No sistema proporcional existem lá regras sobre quociente eleitoral, quociente partidário, né? E aí o voto, ele tá no sistema proporcional, o voto está vinculado bem diretamente ao partido. Tanto é isso verdade que, que dependendo do partido do candidato, né, existe aquela figura do arrastamento. Se eu tenho um político, um deputado, que tem muitos votos, ele acaba arrastando outros candidatos com nem tantos votos assim, do mesmo partido, né, da mesma coligação, enfim. E aí, meus amigos, nesse sistema proporcional fica claríssimo que o mandato está vinculado ao partido. No sistema majoritário, não. Essa regra, então, da perda do mandato não se aplica àqueles que foram eleitos pelo sistema majoritário. Porque se fosse aplicado ao sistema majoritário, nós estaríamos, na prática, desrespeitando a soberania popular, desrespeitando a escolha majoritária feita pelo povo. Tá? Então, essa regra da perda do mandato aplica-se tão somente àqueles que foram eleitos pelo sistema proporcional. Deputados federais, estaduais, vereadores. Não se aplica aos senadores nem aos cargos de chefe do executivo. Vamos lá, ainda tem outra condição de elegibilidade, que é a idade mínima. A idade mínima de 35 anos para presidente
e vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado do DF. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital. Prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Cuidado, tá? Para não esquecer do juiz de paz, tá? Juiz de paz, ele vai ter eleição para juiz de paz? Vai ter eleição para juiz de paz. Idade mínima aqui, ó, de 21 anos. E 18 anos para vereador. Cargo que seria o cargo menos relevante da República, né? E, portanto, é o que tem a idade mínima menor. Meus amigos, é importante decorar isso aqui? É importante, não tem jeito, não tem para onde correr. E as questões, né, que estão aparecendo nas provas, elas são questões inteligentes. Elas misturam essa idade mínima aqui com aquela questão dos cargos privativos de brasileiro nato, misturam essa idade mínima com as hipóteses de inelegibilidade. Então você tem que saber decorado isso aqui, né? Você tem que saber, opa, 35 anos. 35 anos para quem? Presidente, vice-presidente, senador. 30 anos para governador. 21 anos para muita gente, e 18 anos para vereador. 21 anos é que eu tenho vários cargos ali no 21 anos, né? Deputado federal, estadual, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, né? E 18 anos para vereador. Aqui eu volto a comentar o que eu já tinha tratado. Aquele indivíduo que tem entre 16 e 18 anos, ele pode votar, o voto para ele é facultativo. Mas ele não pode, por não cumprir o requisito de idade mínima, ele não pode, quem tem entre 16 e 18 anos, não pode se candidatar para nenhum cargo político. Pode votar? Pode, voto facultativo, mas não pode se candidatar para nenhum mandato político. Vamos lá, vamos em frente. Falando agora sobre os direitos políticos negativos, que, como eu disse lá no início da nossa aula, são aqueles direitos que limitam o exercício da cidadania. E aí nós temos, dentre os direitos políticos negativos, nós temos as inelegibilidades e as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. Vamos começar falando sobre as inelegibilidades, que se dividem em inelegibilidades absolutas e inelegibilidades relativas. Vem aqui comigo, olha só. As inelegibilidades absolutas, a Constituição diz assim, ó, são inelegíveis. São inelegíveis. Os inalistáveis são inelegíveis. Os inalistáveis e os analfabetos. Dentre os inalistáveis, nós temos quem mesmo? Você lembra? Já falei na aula. Dentre os inalistáveis, nós temos os estrangeiros e os conscritos. Pronto. Então, tá aqui. Essas são as hipóteses de inelegibilidade absoluta. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Veja, casos de inelegibilidade absoluta significam o quê? Significa que em nenhum caso, nenhuma hipótese, essas pessoas aqui podem se candidatar. Não há nenhuma possibilidade que os inalistáveis e os analfabetos se candidatem. Tudo bem? São inelegibilidades absolutas. E as inelegibilidades absolutas, elas precisam estar previstas expressamente no texto constitucional. É possível que sejam criadas inelegibilidades pela lei? Pela lei complementar. Sim, é possível. A lei complementar pode criar hipóteses de inelegibilidade, mas inelegibilidades relativas. As inelegibilidades absolutas estão expressas no texto constitucional. Tudo bem? Falando agora sobre as inelegibilidades relativas. As inelegibilidades relativas também vão limitar o exercício da soberania, da cidadania. E aqui nós temos inelegibilidade relativa
por motivos funcionais. Por motivos funcionais. Temos por motivo de parentesco, que é a chamada inelegibilidade reflexa. E temos inelegibilidades relativas referentes à condição de militar. Nós vamos estudar cada uma delas. Primeiro, inelegibilidade por motivos funcionais, que aparece aqui no artigo 14, parágrafo 5º e parágrafo 6º. Veja, essas inelegibilidades funcionais, elas vão se aplicar à chefia do executivo, tá? Então, primeiro ponto aí, essas inelegibilidades por motivos funcionais, elas não se aplicam a quem ocupa cargo no legislativo. A primeira regra que eu tenho é a seguinte, olha, o chefe do executivo, ele só pode se candidatar para uma única reeleição para período subsequente, tá? Então, olha só, é possível que eu tenha aqui um governador de estado, ele exerce um mandato por 4 anos e se candidate à reeleição, exercendo o mandato por mais 4 anos. Ou seja, no máximo ele pode ter 2 períodos consecutivos como governador de estado. O mesmo vale para presidente da República, o mesmo vale para prefeito, tá? Então, no máximo, 2 mandatos consecutivos. Uma única reeleição para período subsequente. Admite-se um terceiro mandato na chefia do executivo? Admite-se, mas não um terceiro mandato consecutivo, né? Veja, é possível que nós temos, ó, o fulano de tal exerceu um mandato como presidente, exerceu outro mandato como presidente, aí, 2 consecutivos é o máximo. Ele elege seu sucessor e depois ele volta para um terceiro mandato não consecutivo. Isso é possível, tá? Olha só o que diz o artigo 14, parágrafo 5º, para deixar isso claro. O presidente da República, os governadores de estado e do DF, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Ou seja, somente se admite uma reeleição para período consecutivo. Tudo bem? Ah, Ricardo, você disse que isso não se aplica a quem ocupa cargo no legislativo. Sim, não se aplica. Veja só, é possível que um senador, ele seja para a vida dele toda senador, que ele ocupe sucessivos mandatos de senador, ou então sucessivos mandatos de deputado federal. Não há qualquer impedimento a isso. Ele pode se eleger para 10 mandatos consecutivos, sem problema nenhum. Essa inelegibilidade por motivos funcionais aqui, essa possibilidade de uma única reeleição, ela é válida apenas para a chefia do executivo. Tudo bem? E o parágrafo 6º? O parágrafo 6º diz algo interessante. Olha, para concorrerem a outros cargos, eu vou até grifar aqui de amarelo, para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado do DF e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Esses 6 meses aqui é o que nós chamamos de período de desincompatibilização. Então, o chefe do Poder Executivo, ele quer se candidatar à reeleição, se ele quer se candidatar à reeleição, ele não precisa renunciar ao cargo. Não precisa. Se ele quer se candidatar à reeleição, ele não precisa se desincompatibilizar até 6 meses antes do pleito. Não. Agora, se ele quiser se candidatar para outro cargo, aí é necessário que ele se desincompatibilize até 6 meses antes do pleito. Para quê? Para que o fato dele ser chefe do executivo não influencie
na votação das pessoas. Essa a lógica desse dispositivo. Então, imagine a seguinte situação, e as provas estão cobrando cada vez mais situações concretas. Joãozinho é governador de Minas Gerais, está no exercício do primeiro mandato. Ele quer se reeleger como governador. Ele vai se candidatar a governador para um segundo mandato. Ele precisa renunciar ao cargo até 6 meses antes? Não precisa. Agora, se Joãozinho, que é governador de Minas, ele quer se candidatar a senador nas próximas eleições, ele quer concorrer a outro cargo. Então, ele precisa renunciar até 6 meses antes, né? Imagine você um exemplo aí, todo mundo vem falando, né? Ah, João Dória vai ser candidato a presidente da República, né? Estão falando por aí. Ah, João Dória, ele é prefeito de São Paulo. Para se candidatar a uma reeleição em São Paulo, ele não precisa renunciar ao cargo. Agora, se João Dória quiser se candidatar a presidente da República em 2018, ele tem que renunciar 6 meses antes das eleições. Renunciar ao cargo de prefeito, tá? Entendido isso? Essa desincompatibilização é exigida apenas para que o chefe do executivo concorra a outro cargo. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguindo em frente. Relevante aí do STF. Primeiro, é a figura do prefeito itinerante. Prefeito itinerante, o que é isso, Ricardo? Imagina só. Joãozinho é prefeito de um município pequenininho lá de Minas Gerais, né? E aí, ele faz um primeiro mandato, ele desempenha a função de um primeiro mandato, se reelege novamente como prefeito daquele município. Então, ocupou 2 mandatos consecutivos como prefeito. Ele pode um terceiro mandato como prefeito naquele município? Não pode. Ele poderia, então, se candidatar a governador de Minas? Poderia. Tem que renunciar até 6 meses antes do pleito, mas pode se candidatar para governador, né? Aí vai concorrer para o outro cargo. Ele não pode para uma segunda reeleição, não é admitida. Mas para governador ele pode concorrer a outro cargo, desde que renuncie até 6 meses antes. Agora imagina o seguinte, o Joãozinho ele fala, eu não posso me reeleger uma segunda vez nesse município. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me candidatar a prefeito do município vizinho. Porque aí é outro cargo. Ele fala, aí é outro cargo, aí eu posso. Não pode não. Ele estaria aí enquadrado na figura do prefeito itinerante. Ele exerceu 2 mandatos num município como prefeito e quer se candidatar para mais um mandato como prefeito, mas em outro município. Figura do prefeito itinerante, que não é admitida pela jurisprudência, tá? Não é admitida a figura do prefeito itinerante, tá? Vamos lá, a linha B. Cidadão que exerceu 2 mandatos consecutivos como chefe do Poder Executivo pode se candidatar ao cargo de vice? Vamos imaginar, vamos pensar aqui comigo. Ex-presidente Lula, ele exerceu 2 mandatos consecutivos, não foi? Como presidente. Ele poderia ter se candidatado na outra eleição a vice da Dilma? Não poderia, não. Então, se o indivíduo, ele exerceu 2 mandatos consecutivos como chefe do executivo, ele não pode, nas próximas eleições, se candidatar a vice, né? Porque, senão, o que poderia acontecer? Vai que o titular, né, da chefia do executivo venha a falecer, ele assume. Ele estaria num 3º mandato consecutivo. Isso não é admitido, tá? Então, respondendo essa pergunta, cidadão que exerceu 2 mandatos consecutivos como chefe do executivo pode se candidatar ao cargo de vice? Resposta, não. Meus amigos, é aqui, ó, os vices, eles podem se eleger para quantos mandatos consecutivos? A regra aqui é a mesma, né? Eles podem se eleger apenas para 2 mandatos consecutivos.
Então vamos imaginar aqui a seguinte situação. Joãozinho é vice-governador de Minas Gerais, né? Exerceu um mandato inteiro como vice-governador de Minas. É eleito de novo como vice-governador. Ele pode ter um terceiro mandato de vice? Não pode, não, né? Um terceiro mandato como vice, ele não pode. Então, apenas 2 mandatos consecutivos como vice, tá? Agora, vamos lá. Essa pergunta de baixo aqui é boa. Na verdade, nem é uma pergunta. Na verdade, aqui eu transcrevi o entendimento do STF, que se aplica a algo muito que está acontecendo no Brasil hoje. Veja, os vices, reeleitos ou não, poderão se candidatar ao cargo do titular na eleição seguinte, mesmo que o tenham substituído no curso do mandato. Vamos pegar aqui o exemplo aqui, gente, é o caso do Michel Temer. Veja, Michel Temer foi vice da Dilma num primeiro mandato, foi eleito vice da Dilma num terceiro mandato. Só que a Dilma sofreu impeachment e Michel Temer assumiu como presidente. A pergunta é, Michel Temer, em 2018, ele pode se candidatar novamente? Ele pode se candidatar à reeleição como presidente da República? Pode. Pode. Porque os vices reeleitos ou não podem se candidatar ao cargo do titular na eleição subsequente, mesmo que o tenham substituído no curso do mandato. Michel Temer substituiu a Dilma, né? Na verdade, ele nem não foi só uma substituição, foi uma verdadeira sucessão, né? Então, Michel Temer, ele sucedeu Dilma na vigência do mandato. Então, o que acontece? Ele foi vice no mandato, foi reeleito vice, substituiu a Dilma, né? E pode se candidatar a um próximo como presidente? Pode. Pode. Porque, de novo, ó, os vices, reeleitos ou não, o Michel Temer se enquadra aqui, nos reeleitos, né? Poderão se candidatar ao cargo do titular na eleição seguinte, mesmo que o tenham substituído no curso do mandato. Vamos lá, mais um entendimento aqui. Ex-prefeito de município mãe que se candidata a prefeito de município filho. Que negócio é esse de município mãe, município filho? É o seguinte, imagina que eu tenho um município aqui, que a área dele é essa toda aqui, esse círculo. Esse aqui é o município X, tá? E uma partezinha desse município aqui de baixo, ó, ela se desmembra e forma outro municípiozinho aqui, o município Y, tá? O município X continua existindo, o município Y foi criado. Então aqui, ó, esse é o município mãe, e esse aqui é o município filho. Então imagine o seguinte, um ex-prefeito de município mãe, ele pode se candidatar a prefeito de município filho? Pode. Então é possível essa candidatura, tá? Mas para isso é possível. Mas ele tem que renunciar, porque ele está se candidatando para outro cargo, tá? Renúncia até 6 meses antes. Até 6 meses antes do pleito. Agora, muito cuidado, porque não pode ficar caracterizada a figura do prefeito itinerante. Ou seja, imagina, o indivíduo foi prefeito do município mãe por 2 mandatos consecutivos. Aí ele não pode se candidatar a prefeito do município Y, do município filho, tá? Porque aí estaríamos diante da figura do prefeito itinerante. A figura do prefeito itinerante não é admitida, tá? Agora, é possível que o Joãozinho exerça um primeiro mandato no município X, né? E depois se candidate para um segundo mandato, mas no município Y, que é filho, pode. Desde que renuncie até 6 meses antes, porque vai ser necessária a desincompatibilização, né, para concorrer a outro cargo. Tudo bem, gente?
Tranquilo. Então falamos aí de várias jurisprudências relevantes. E agora nós entramos na inelegibilidade reflexa. Esse nome, inelegibilidade reflexa, ele significa exatamente o quê? O que significa esse adjetivo? Reflexa. O que é inelegibilidade reflexa? Veja, o fato de alguma pessoa ocupar um cargo na chefia do executivo afeta a elegibilidade de terceiros. Por isso, reflexa. Reflete na elegibilidade de terceiros. Afeta a elegibilidade dos seus parentes e também do cônjuge, tá? Então, inelegibilidade reflexa é isso. O fato de alguém ocupar um cargo na chefia do executivo afeta a elegibilidade de terceiros. Vamos então ler juntos aqui o que diz o artigo 14, parágrafo 7º, e depois vou explicar detalhadamente cada etapa dele. Não é tão simples, não. Vem aqui comigo, veja. Primeiro ponto, então vamos ler juntos aqui. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, por adoção, do presidente da República, do governador de estado, do território, do DF, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é isso aqui, ó. Essa expressão, no território de jurisdição do titular. Então imagina aqui o seguinte. Meu pai é governador de Minas Gerais. Isso significa que eu não posso me candidatar a nenhum cargo político, nenhum cargo eletivo no interior de Minas Gerais. Eu não posso me candidatar a nenhum cargo de deputado federal por Minas, senador por Minas, prefeito de nenhum município de Minas, vereador por nenhum município de Minas, deputado estadual por Minas, né? Não. O fato do meu pai ser governador de Minas afeta a minha elegibilidade no território da jurisdição do meu pai, ou seja, em Minas Gerais. Mas se meu pai é governador de Minas, eu posso me candidatar a deputado federal por São Paulo? Posso. Porque aí eu já não estou no território de jurisdição do meu pai. Se o meu pai é prefeito de São João del Rei, qual a consequência disso? A consequência é que eu não posso me candidatar a vereador de São João del Rei. Se meu pai é presidente da República, isso significa que eu não posso me candidatar a nenhum cargo político no Brasil todo. Tudo bem, gente? E aí, são várias as questões que trazem situações concretas para você analisar. Então, vem uma questão e diz assim, Zezinho é governador do estado X. Seu filho, Luizinho, quer se candidatar a deputado federal pelo estado X. Ele pode? Resposta, não pode, porque ele é afetado pela inelegibilidade reflexa. Né? O fato do seu pai ser governador afeta a elegibilidade dele. Agora vamos lá, mais um exemplo. Meu pai é prefeito de São João del Rei, Minas Gerais. Eu posso me candidatar a governador de Minas? Posso, porque veja, nesse caso, eu estou extrapolando a jurisdição do meu pai. Tudo bem, gente? Entendido isso? Pronto. Vamos agora partir para um segundo entendimento aqui. Quem são os afetados pela inelegibilidade reflexa? Olha, o cônjuge é afetado e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Você precisa ter cuidado com isso, tá? Lá no direito civil a gente estuda como que faz a contagem dos graus de parentesco. Mas vamos imaginar aqui, ó, eu tenho o João, tá? E o José, que são irmãos, tá? Eles são filhos do Luiz. O João tem 2 filhos. O João tem 2 filhos.
a Maria e o Alberto. Como que eu faço a contagem dos graus de parentesco? Eu vou aqui, ó. Vamos ver. Maria e o pai dela, João. Eu vou subir aqui, ó. E eu tenho 1 grau, certo? 1 grau. Qual o parentesco, o grau de parentesco de Maria com o Luiz, que é o avô dela? 2º grau. Qual o parentesco de Maria com José, que é o tio dela? Como que eu faço? Eu vou ter que subir até o primeiro ascendente comum aqui, né? E depois eu desço. Então, para Maria chegar a José, eu subo 1 grau, 2º grau e desço aqui, ó, 3º grau. Então, Maria, que é sobrinha de José, é parente de 3º grau. E Maria com o irmão dela, né? Aí, gente, é parente aqui de 2º grau também. Vou subir 1 e descer 1, parente de 2º grau, tá? Primo, gente, vamos imaginar que o José tem uma filha que chama Luísa. Luísa é parente, é prima de Maria, mas é parente de 4º grau. Aqui, ó, 1, 2, desço agora, 3 e 4. Então, veja, primos, sobrinhos e tios estão fora da inelegibilidade reflexa, tá? A inelegibilidade reflexa alcança os parentes até o 2º grau apenas, tá? Alcança até o 2º grau apenas. Fica ligado nisso, tá? Porque às vezes vem uma questão de prova, a maior pegadinha do mundo. Fulano é tio de ciclano. E aí, ciclano pode, e fulano é governador de Minas. Ciclano pode se candidatar a deputado federal por Minas? Opa, se for tio, pode. Né? Se o coisa é tio dele, pode. Porque é parente 3º grau. Né? A inelegibilidade reflexa afeta os parentes até o 2º grau apenas. Então, tios, sobrinhos, primos não são afetados. Agora, um pai, um irmão, um avô, aí sim, são afetados. Um filho, né? Aí também, né? Filho, neto, aí sim é afetado pela inelegibilidade reflexa. Tudo bem, gente? Entendido essa questão dos graus de parentesco? Tá, então eu vou apagar aqui para explicar para vocês o terceiro pontinho aqui, que é a exceção à regra da inelegibilidade reflexa. Essa exceção também é muito cobrada. Aqui, ó, tem o salvo se. Então, é a situação em que não se aplica a inelegibilidade reflexa. A inelegibilidade reflexa não vai ser aplicada quando o indivíduo já é titular de mandato eletivo e está apenas concorrendo à reeleição. Então vamos lá, imagine a seguinte situação. Meu pai é prefeito de São João del Rei, Minas Gerais. Meu pai é prefeito de São João del Rei. Eu posso me candidatar a deputado federal por Minas Gerais? Posso. Porque aí eu extrapolo a jurisdição do meu pai. Tranquilo. Então meu pai é prefeito de São João del Rei, eu sou deputado federal. O fato de eu ocupar um cargo no poder legislativo, isso não afeta a elegibilidade dos meus parentes. Agora, se eu for chefe do executivo, isso afeta a elegibilidade dos meus parentes. Tá claro isso aí? Mas vejam só. Meu pai é prefeito de São João del Rei, Minas Gerais. Eu posso me candidatar a governador? Posso, porque extrapola a jurisdição do meu pai. Então eu vou, me candidato a governador e ganho. E aí meu pai quer depois se candidatar a prefeito, para uma reeleição como prefeito. Será que ele pode? Ou ele vai ser afetado pelo fato de eu ser governador de estado? Olha, nesse caso meu pai cai na exceção.
Porque olha a sequência dos fatos. Meu pai é prefeito de São João del Rei. Primeiro. Eu me candidato, então, a governador. Eu posso fazer isso? Posso. Porque eu estou extrapolando a jurisdição do meu pai. Então, meu pai é prefeito, eu posso me candidatar a governador, me candidato e ganho. Olha a sequência dos fatos. Na próxima reeleição, na próxima eleição municipal, o meu pai ele quer se candidatar a prefeito de novo. Ele pode ou ele vai ser afetado pelo fato de eu ser governador? Ele pode, porque ele cai na exceção. Ele já era titular de mandato eletivo e está se candidatando apenas à reeleição. Então ele cai nessa exceção, ó. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Caiu na exceção o meu pai. Tudo bem, gente? Então, muita atenção com isso. Se a pessoa já era titular de mandato eletivo e está apenas se candidatando à reeleição, ela não vai ser afetada pela inelegibilidade reflexa. Tudo bem? Entenderam isso? Tá. Então, eu acredito que eu expliquei para vocês aí todos os detalhes da inelegibilidade reflexa. Todos os detalhes mesmo. Vocês precisam ter muito cuidado, tá, com as questões de prova para avaliar todas essas exceções, todos esses pontos aqui. Cuidado com as pegadinhas, né? Ah, o fato de alguém ocupar cargo no legislativo. Isso não afeta a elegibilidade de ninguém. Agora, se a pessoa ocupar um cargo no Poder Executivo, né, de chefe do Poder Executivo, aí sim afeta a elegibilidade dos seus parentes. Até que grau de parentesco? Até o 2º grau. Tios, sobrinhos e primos estão fora. Tem exceção para inelegibilidade reflexa? Sim. Não vão ser alcançados pela inelegibilidade reflexa aqueles que já eram titular de mandato eletivo e estão apenas se candidatando à reeleição. Joia?